Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Resenha Semanal e para olharmos para mais um assunto que fez a semana, o lançamento da Chama da Unidade Nacional. Filipe Nyusi procedeu, portanto, ao lançamento ou arranque da marcha da Chama da Unidade Nacional na província de Cabo Delgado, onde começou a Guerra de Libertação. A oposição contestou esta semana os rios de dinheiro a serem gastos na iniciativa, em detrimento das vítimas das cheias, das carteiras para as escolas, do salário para o profissional público, exigindo uma unidade nacional de facto. Muxanga, eu gostaria de ouvir o seu comentário, portanto, em relação a esta contestação da oposição, e foi largamente ouvido, o líder da RENAM também apareceu a público que fez uma contestação. Sim, mas antes de comentar a contestação, uma das coisas foi notória foi a ausência do ex-presidente da República e da sua esposa. Tendo em conta o que tinham nos habituado, ficou claro que alguma coisa anda mal. Provavelmente tivessem outra agenda. Bom, normalmente que não comportasse. Na cerimônia do funeral do José Paixão Moyano, como havia motivo para ele faltar, justificou-se e disse o que estava a acontecer. E desta vez a coisa está mesmo a alimentar muita conversa que não é muito boa. Aliás, eu cheguei a ouvir pessoas a dizerem que seria bom que o Presidente da República indicasse Guebuza para ir trabalhar naquela casa que era do protocolo do Estado, como ex-presidente, da mesma maneira que Estado não tinha gabinete aqui dentro do Palácio Presidencial, quando ele já tinha preparado um gabinete para ele. E isso, em algum momento, pode não ficar bom. Mas a chama em si, para nós não tem muita relevância, efetivamente, porque gastou-se muito dinheiro. São muitas pessoas que se deslocaram de várias províncias às expensas do Estado para aquela cerimônia, alimentadas pelo Estado, passagens aéreas. E agora há um grupo de logística, brigadas nacionais, provinciais e distritais, que estão a ser alimentadas pelo Estado, estão a dirigir aquela cerimônia. E aquela cerimônia em si não traz nenhuma coisa nova para o povo moçambicano, não vai trazer nenhuma unidade nacional, porque se o povo não está unido, não é por causa de uma tocha de chama que o povo vai se entender. Nós pensamos que o dinheiro que está a ser gasto naquelas operações deveria muito bem ser direcionado para apoiar setores vitais da nossa sociedade, que é o caso da educação, é o caso da saúde, é o caso da própria polícia, de proteção pública, e aí o dinheiro estaria a fazer uma coisa mais útil do que o que está a fazer. Também é preciso perceber que a unidade nacional é criada onde há concórdia e entendimento. Não é porque as pessoas andam com tocha e armamento que vão impor a unidade nacional. Portanto, aquilo é brincadeira, é quase que brincadeira de crianças. José Manuel, o MDM acusou esta semana o governo, portanto, de mostrar alguma falta de prioridade, portanto, na definição, portanto, passa a repetição de algumas prioridades do país, e que acusa o governo também de colocar, portanto, o país refém do interesse de um grupo, de um punhado de pessoas. Bom, obrigado, Hermínio. Antes de cumprimentar os telespectadores, na verdade, esta questão da chama da unidade é mesmo uma questão absolutamente ridícula. Ridícula. Este é o termo correto, ridícula. Não há outra expressão possível, porque a unidade nacional não gira em volta de uma tocha que é aquela, chama, etc. Há muita coisa que é necessário ser feita para consolidar a nossa unidade nacional. A nossa unidade nacional não pode ser feita apenas, quer seja de palavras ou simplesmente de uma chama como aquela que vai percorrer, gastando os poucos recursos que o país tem, que poderiam ser aplicados em outras prioridades, como aqui foi referido. Nós já tivemos a tocha a percorrer o país todo, mas a própria tocha não conseguiu evitar a guerra, não é, que nós tivemos. Vimos a tocha percorrer mais uma vez, nem assim não conseguiu evitar que houvesse mais uma vez desentendimento entre moçambicanos. Então, a nossa unidade nacional não está apenas numa questão daquela natureza, deve ser vista em ações concretas que promovam o equilíbrio de desenvolvimento regional, lutando contra as assimetrias que existem entre as regiões do país, entre as províncias, e promovendo para que os recursos naturais beneficiem as populações locais. Cabo Delgado tem que se beneficiar dos recursos que tem.
Inhambane tem que se beneficiar dos recursos que produz. Gaza tem que se beneficiar e qualquer província deste país. Os nativos daquela província, não é? As nações daquelas províncias têm que se beneficiar daquilo que Deus deu em termos de recursos. É isto que vai promover a unidade nacional, não gastarmos milhões e milhões de dinheiros, de facto, que vão ser gastos quando nós temos crianças em Kobe, temos crianças em Mandimba, temos crianças em Bunissa a sentarem no chão, não têm carteira, e temos milhões de dinheiro a gastar por uma questão que alguém idealizou, disse, olha, vamos fazer isto para promover a unidade nacional. Eu penso que é simplesmente ridículo e alguma coisa está muito mal mesmo. Procede este pensamento da oposição de que o governo está a preterir das várias preocupações do país para olhar para a questão da marcha da chama da unidade nacional? Eu gostava de pegar o raciocínio de alguns, inclusive dos meus colegas de painel, quando eles dizem que a chama está aí, mas nem por isso deixamos de ter problemas, que já tivemos antes um movimento similar, e é verdade, não é a primeira vez que temos, portanto, esta chama da unidade nacional, já tivemos antes, e nem por isso deixamos de matar-nos, nem por isso deixamos de ouvir tiros. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, mais do que discursos, nós precisamos também de momentos como este. Eu tive a felicidade de estar, portanto, em Pemba e pude ver o que as chuvas criaram naquela cidade. Não gostei muito de ver, portanto, ainda tem rastros lá de destruição daquilo. Não fui lá logo depois, portanto, que houve a calamidade, mas ainda os sinais são muito bem visíveis. Pude ver também o rosto das pessoas e tive a felicidade de fazer algum trajeto de carro e, contrariando aquilo que muitos de nós estão a ver aqui a partir de Maputo, foi engraçado, foi bonito ver como as pessoas receberam aquela chama. Foi engraçado, foi bonito ver pessoas vestidas nos seus melhores trajes, em grupos debaixo da árvore, a percorrerem assim uma distância, sem saberem exatamente onde é que vão poder cruzar com a tocha e com olhares de esperança. E eu acho que é um bocado isto que é importante resgatar. Não podemos só olhar para este movimento, olhar para esta iniciativa e dizer que temos aqueles problemas. Não acredito que o que quer que seja que esteja a ser gasto com a chama de unidade nacional pudesse acabar com os problemas que os moçambicanos têm. Não acredito. Por outro lado, acho também que não podemos nos privar de olhar para a vida com esperança. Não podemos nos privar de acreditar que é possível. Não podemos nos privar de sonhar. O que eu acho que deve ser feito, e aí, se os discursos da oposição fossem para aí orientados, com soluções concretas, que ao invés disto, podíamos fazer aquilo. Se calhar eu pudesse perceber. O que eu sinto é que estamos a criticar, como sempre fizemos, é que temos uma oposição simplesmente a atirar para aquilo que são ideias, para aquilo que são propostas. Ok, o que é que nós estamos a fazer? O que é que esta oposição lança como um reto, como uma iniciativa para resgatar esta unidade nacional, para além de discursos, para além de letra morta? Não vi. Se calhar seria interessante termos sugestões do que é que podemos fazer para não nos esquecermos deste, vamos lá, este jargão, este chavão, unidade nacional. Transformarmos isto em letra viva. O que é que podemos fazer? Qual é a proposta do MDM? Qual é a proposta da RNAM? O que é que podia nos unir mais? Temos o Centro de Conferência Joaquim Chissano, que já passa das 100 rondas. Temos o MDM com iniciativas de lei. Será que isto só basta? O que mais podíamos fazer? Era isto que eu gostaria de ver. Porque, efetivamente, para quem esteve lá, para quem assistiu pela televisão, não me parece que seja uma questão de ou isto ou aquilo. Não me parece. Pois. Eu penso que há uma coisa que a Esther acaba de dizer. Esteve em Pemba, viu a cidade esburacada. E não gostou. E não gostou. Uma das coisas que devesse fazer, o dinheiro que não existe para alocar ao município de Pemba fechar os buracos, existe agora para alimentar o grupo de pessoas. O grupo de pessoas estão a perseguir a chama. Por acaso tem as fotografias das obras. Faltou-te dizer isso, deixa mostrar. Mas as cidades esburacadas não são só aquelas. A cidade está a ser construída assim. Entre a cidade alta e a cidade baixa. Está vendo? A via não é direta. Já apareceram muitas pessoas a reclamar porque há uma ponte principal que caiu. O que eu penso que nós devemos fazer... já saíste de Cabo Delgado. Porque eu queria te mostrar as imagens de Pemba. Nós devemos fazer, mais do que transportar uma tocha de uma ponta a outra do país, nós temos que implantar a tocha na consciência das pessoas, por ações muito mais diferentes do que apenas... Porque aquelas populações que vão ali, vão por curiosidade. Aquelas populações vão por... O que é isto? Não resolve nenhum problema deles. Não...
pura e simplesmente vão lá porque é uma raridade que apareceu, nem sabe o que é aquilo, depois vai, nem sabe para onde é que vai. Portanto, não há uma educação efetiva por detrás disso aí. É uma tocha que aparece ao acaso, simplesmente para mostrar, não sei o que é efetivamente, porque da unidade nacional aquela chama, não tem nada. Isso aqui é uma verdade. Eu gostei de ouvir o fator curiosos aqui com o meu colega de painel. E é mesmo muito engraçado. E não vejo coerência. Há bem pouco tempo dizia que não é a primeira vez que temos este movimento. De fato, a chama da unidade nacional não é invenção do governo de Filipe Jacinto Nyusi. Já tivemos várias vezes estes movimentos. Então, estes curiosos mesmo são de quê? Esta curiosidade... Nós não estamos a falar do governo. Talvez tu pudieras explicar. A curiosidade é de quê? Como tal, nós tivemos a chama em 75, tivemos a chama um bocado mais tarde, temos a chama agora. Não estamos aqui a falar do governo do Nyusi ou do Chissano. Mas qual é a curiosidade? Estamos a falar da essência. Sabe qual é o problema? Da chama como unidade nacional. Sabe qual é o problema? Talvez explicavas isso a curiosidade. Isto me recorda uma situação que acontece no campo, quando há doenças dentro da casa. Os curandeiros costumam pegar fezes de elefantes, excrementos de elefantes, juntam com gorduras de vaca, pilam e umas plantas silvestres que arranjam aí, e depois andam a queimar, aquilo fumigar. Tipo aquele insusso que os muçulmanos queimam nas suas lojas. Eu acho que os dirigentes da Frelimo, apesar de alguns irem à igreja, estão obcecados. Pensam que arranjando coisas dessa natureza que os curandeiros vão lhes dar, meter na tocha, o povo vai apanhar aquele fumo e vai parar de exigir o que tem que exigir. Porque outra interpretação daquilo não estou a ver. Não estou de forma nenhuma a ver qual é a vantagem daquela brincadeira. Aquilo é uma brincadeira de mau gosto. O que o Nyusi deveria ter feito é exatamente isto que está a fazer agora, ir a Gaza. Pois, mas a ideia da chama da unidade nacional é resgatar, portanto, a questão da unidade nacional. O problema da unidade nacional nós já temos. Sabe o que nos une aqui? A primeira grande coisa é a língua. E eles vão destruir a unidade nacional porque estamos a fazer conversa de mudos e surdos. Uns falam e outros interpretam mal. Aquilo que o Pacheco, por exemplo, está a fazer com a Macuiana ali. Aquilo é que põe em causa a unidade nacional. Dizer que a Renam só pode fazer o seu quartel em Muxunga. Por que não pode fazer em outro canto do país? Isso aí é que é pôr em causa a unidade nacional. A oposição esta semana defendeu, por exemplo, a ideia de que é importante consolidar a democracia para depois falar-se, portanto, da solidificação da unidade nacional. É nessa perspectiva? Não, o problema é que só a democracia real é que junta os povos. Por exemplo, nós temos um princípio muito bom, que é o princípio de eleição. Qualquer pessoa que concorre a posto de deputado da Assembleia da República é deputado em todo o território nacional. Mas eleições livres e justas. E não aquela coisa de gritar 17, 14 zeros em Gaza, quando efetivamente não jogaram com ninguém. Pois, José Manuel, a ESCTA levanta aqui uma questão que eu considero também muito pertinente e muito interessante. O que é efetivamente que a oposição faz para resgatar esta questão da unidade nacional? Bom, o que a oposição faz, só o fato de ser oposição, trazer ideias diferentes ou até melhores, não é? Já faz parte do processo de unidade nacional. A unidade nacional não é necessariamente todos estarmos alinhados, pensarmos a mesma coisa. É pensarmos de forma diferente e compreendermos nessas nossas diferenças. Esta que é a unidade nacional. A chama da unidade que está aí a correr pelo mundo, ou por este país, não vai levar que não haja opiniões diferentes sobre a própria chama, sobre o curso do país, sobre o desenvolvimento nacional, etc, etc. O que nós estamos a dizer é o seguinte, em termos da promoção da unidade nacional, tem que haver ações concretas. Por exemplo, nós vimos agora o programa quinquenal do governo, não é? Que, na verdade, alguma coisa que está lá, de novo, o que está lá é a data. Na essência, tudo o que está lá é exatamente aquilo que esteve no governo anterior, com uma pequena e outra diferença. Nos próximos 5 anos, vamos ter ainda as nossas crianças a sentarem no chão, vamos ter a nossa madeira a ir para a China, para ir fazer carteiras das crianças da China, enquanto as nossas sentam-se no chão. E isto é que é ferir a unidade nacional. Isto é que é ferir a unidade. Não é a chama que vai repor as carteiras, a nossa madeira, que está sendo dilapidada, os nossos recursos nacionais que estão a ser dilapidados. Não é a chama que vai fazer isto. Precisamos de sentar como moçambicanos, trazer ideias. E é preciso, para que essa oposição dê essas ideias,
É preciso que se dê espaço, que o coração do Presidente da República, como disse, que eu tenho um coração para todos, de facto esteja aberto. E não só, que de facto as boas opiniões, como bem disse o Presidente da República, não tenham ideias, não tenham cores partidários. Isto que é unidade nacional. Unidade nacional não é correr com a chama do outro, não. Antes, pelo contrário, eu prefiro que a gente potencie os festivais de cultura, que na verdade promove a unidade, promove o encontro entre nações nacionais, entre nações deste país, não é? Entre culturas, entre hábitos, e acabamos consolidando a nossa unidade nacional do que pegar uma chama corrente de um lado para o outro, gastar 3, 4 milhões de dólares, 5, 10 milhões de dólares, por uma coisa que não vai trazer benefício nenhum. O mundo tem uma coisa muito boa agora, que ajuda a consolidar a unidade nacional. É a religião, são as igrejas. Se o governo estiver interessado, por exemplo, poderia patrocinar o apóstolo do Maputo para se deslocar a Cabo Delgado, ir sentar com o bispo de Cabo Delgado, o cardeal da Igreja Católica a deslocar-se à comunidade nazarena, à comunidade islâmica da Ilha de Moçambique. Isso é que é fortificar a unidade nacional. O desporto é um dos elementos basilares. Leva a equipa do Machaqueiro, vai jogar em Moeda. Sim. Traz a equipa do Moeda para vir jogar aqui em Machaqueiro. Promove esta união dos moçambicanos. Já não há festivais da cultura, foram abolidos. Parece que começa a perceber que a tal chama anula tudo o resto. Esta questão da chama, efetivamente, não traz nada de novo para o povo moçambicano. O que está a acontecer, eles foram enganados por curandeiros. Os curandeiros já que disseram, isso não estava coçola. E aquilo não vai resolver absolutamente nada, porque as pessoas, os moçambicanos, nunca vão esquecer de exigir o que são os seus direitos e aquilo que são os seus deveres. Então, eu penso que nós podemos fazer uma coisa dessa na trás. Uma das outras coisas pode ajudar até a desenvolver a unidade nacional. Aquele dinheiro que anda a se dar à Rádio Moçambique e à televisão de Moçambique para andar a difamar pessoas, podia ser distribuído pelas várias televisões que se empenham através de um contrato de programa que obrigue os diretores de informação a pensar em programas concretos que ajudam a formar e informar ao povo moçambicano. Pois bem. Eu concordo que, infelizmente, esta parte dos remédios não entra, porque eu sou religiosa, então não comungo com os rituais que as pessoas fazem na sua vida privada, mas respeito-os. Mas tem uma coisa engraçada, que às vezes fosse bom voltarmos atrás e olharmos para nós mesmos e vermos o que é que nós dizemos. Os festivais, o último festival da cultura foi em Inhambane, se a memória não me falha, no tempo do antigo chefe de Estado. Eu lembro-me que esta mesma oposição disse cobras e lagartos. Disse cobras e lagartos, desvalorizou completamente que não era necessário, que isto não ajuda em nada. E hoje, portanto, envolvido menos de um ano, hoje esta mesma oposição a dizer que não, afinal, estes festivais da cultura são importantes e são um vetor para reforçar a unidade nacional. É caso para dizer que quem tem oposição tem tudo. Pois. Vamos agora sair para um curtíssimo intervalo, nós voltamos já a seguir e continuamos a olhar para os assuntos que fizeram nessa semana. Até já, não sai daí.